Olá, está no ar o CMC TV em Destaque, 1 hora de conteúdos em português, com um pouco do que a CMC TV traz diariamente no canal 893 da Bell Fibe. Hoje destacamos que os canadianos procuram na natureza o alívio para o estresse da pandemia. No mês dedicado a Black History, uma iniciativa para garantir espaço a estudantes negros e indígenas na área de engenharia. A dobragem do filme A Fuga das Galinhas, em Mi'kmaq, ajuda a preservar a língua nativa indígena no Canadá. Destaque ainda para a estreia do segmento Empresas e Negócios, com Filomena Silveira. Não saia daí que há muito mais para ver, logo após um curto intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Smiles From Here to Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A SoundLens, com voz IQ, foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. A vacinação contra a Covid-19 no Canadá. A distribuição e administração das doses tem enfrentado obstáculos e gerado críticas. Os atrasos na entrega das vacinas da Pfizer e da Moderna causam apreensão, numa altura em que o país registra 20 mil mortes. A aprovação das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 em dezembro do ano passado foram uma luz ao fundo do túnel para os canadianos. No entanto, a inoculação no país está num impasse com a falta de doses suficientes de ambas as empresas para imunizar todos os cidadãos, uma consequência de um atraso na produção na Europa. Numa altura em que o país está perto do 11º mês de pandemia, o governo federal está a enfrentar críticas pelo incumprimento das metas a curto prazo. Os liberais garantem que a escassez das doses e os atrasos na produção são apenas temporários, mas uma má notícia nunca vem só. Foi no passado domingo, dia 31 de janeiro, que o Canadá ultrapassou o marco das 20 mil mortes por Covid-19, altura em que já ultrapassava as 770 mil infecções. No entanto, de acordo com Theresa Tam, a diretora-geral da saúde do país, o número de novos casos diários está a diminuir. Ainda assim, Tam apela que os cidadãos continuem a cumprir as medidas de restrição, uma vez que as variantes do novo coronavírus podem destabilizar a descida do número de infecções diárias. Enquanto isso, outras 3 empresas já enviaram as suas vacinas para a aprovação da Health Canada, a Novavax, a AstraZeneca e a Johnson & Johnson. Enquanto a vacinação caminha a passos lentos, 1 em cada 3 profissionais de enfermagem da província de Ontário está a ponderar demitir-se por causa da pandemia. Uma recente sondagem revela que o estresse é grande. Também o excesso de trabalho e as dificuldades financeiras são apontados como motivos.
A pandemia tem afetado todos os trabalhadores, e especialmente os da linha da frente, que testemunham as consequências do vírus em primeira mão. E por ser uma tarefa psicologicamente dura, vários enfermeiros estão a considerar deixar a profissão. É o que revela uma recente pesquisa da área. Quase 3/4 dos profissionais de enfermagem chegaram a um ponto crítico durante a pandemia e estão a ter dificuldades em manter-se nas suas funções. No relatório fornecido com os dados apurados na pesquisa, vários enfermeiros e enfermeiras revelaram que uma escassez de funcionários nos lares de cuidados continuados levava a várias horas extraordinárias, uma vez que não podiam deixar os pacientes críticos sem cuidados. Para além disso, revelaram que eram mais do que cuidadores, sendo também a mão amiga e a família mais próxima. Cerca de 90% dos enfermeiros questionados sobre as suas funções durante o período da pandemia revelaram um excesso na carga de trabalho. 83% indicaram que a sua saúde mental tem vindo a ser bastante afetada e 67% apontaram falta de apoios nesse campo para enfrentar esta segunda vaga. Diversos especialistas no setor asseguram que o que os profissionais de enfermagem testemunham diariamente no período da pandemia é uma tarefa dura e que o apoio a estes trabalhadores é imprescindível. A pesquisa também descobriu que 57% dos profissionais atravessaram dificuldades financeiras. Dados do setor de enfermagem contabilizam aproximadamente 47 mil auxiliares de enfermagem registados na província de Ontário. Acompanhe mais alguns destaques recentes da atualidade canadiana. Ser empresário e pertencer a uma minoria sexual não é fácil à partida e com a pandemia torna-se ainda pior. É isso que dizem vários representantes da comunidade LGBT no Canadá. Apelam a mudanças nos programas federais de forma a tornar o país mais inclusivo. Há quem defenda alterações nas contratações públicas, de forma a incluir este tipo de empresários. Muitos fornecedores LGBT não têm a oportunidade de prestar serviços ao Estado canadiano, já que o governo não recolhe devidamente dados alusivos à diversidade. Por outro lado, os negócios LGBT são, regra geral, mais recentes e pequenos. Quando o cinto aperta, tendem a estar menos protegidos. O alegado preconceito contra as minorias sexuais também continua a impedir a realização de negócios mais rentáveis. A Câmara do Comércio LGBT do Canadá reconhece os esforços recentes do Governo Federal. O Wage Subsidy, por exemplo, foi alterado de forma a não excluir este tipo de negócio. Mas agora é preciso dar um passo em frente. Os liberais devem criar condições para que compitam por contratos maiores. Segundo a organização, há mais de 28 mil negócios LGBT no Canadá. Contribuem com cerca de 22 mil milhões para a economia e empregam mais de 435 mil pessoas. A pandemia arrefeceu o mercado de condomínios em Toronto, mas há quem diga que isso está a mudar. Especialistas do setor imobiliário dão conta de uma subida da procura. As baixas taxas de juro e a luz ao fundo do túnel decorrente da vacinação poderão estar na origem do crescente interesse por condomínios na cidade. A reforçar a ideia, o Toronto Regional Real Estate Board revela que as vendas de condomínios subiram no quarto trimestre de 2020 na área metropolitana de Toronto. Foram 6.469 as propriedades deste tipo vendidas durante o período, numa subida de 20,7% face ao período homólogo do ano anterior. Ainda assim, nos últimos meses de 2020, o preço médio de venda desceu 1,1% na chamada GTA e 2,4% em Toronto. Uma desvalorização decorrente do aumento da oferta, já que muitos investidores decidiram vender as suas propriedades durante a pandemia. De sorriso aberto e caneta na mão. É assim que a vice-presidente dos Estados Unidos surge ao telefone com o primeiro-ministro do Canadá. A fotografia publicada nas redes sociais de Kamala Harris passa uma mensagem de parceria entre os dois países. Na publicação, Harris fala num compromisso conjunto, que passa pelo fim da pandemia, pelo combate às alterações climáticas e pela expansão da cooperação económica entre as duas nações. De fora desta partilha fica outro tema importante que também foi falado durante o telefonema de dia 1 de fevereiro. O assunto é avançado numa nota da Casa Branca, alusiva aos 2 canadianos detidos na China. Ao que diz o comunicado, Kamala Harris prometeu que os Estados Unidos vão continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para libertar Michael Kovrig e Michael Spavor.
Outra fonte citada pela imprensa canadiana diz que foi a própria política que levantou o assunto e não Justin Trudeau. Do lado do Canadá, o líder liberal já fez chegar a público um agradecimento à recém-eleita vice norte-americana pelo apoio no caso dos famosos Two Michaels. De recordar que os canadianos foram presos na China depois da detenção da executiva da Huawei Meng Wanzhou no Canadá, a pedido dos Estados Unidos, onde é acusada de fraude. Uma medida amplamente encarada como uma retaliação de Pequim. Hoje é dia de estreia aqui no CMC TV em Destaque. Quinzenalmente contaremos com informações sobre empresas e negócios com a contabilista Filomena Silveira. No primeiro programa, como sobreviver e prosperar no dia a dia do empresário. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant, e hoje no meu programa vou falar sobre sobreviver e prosperar no dia a dia do empresário. Estamos numa época diferente e nós, como empresários, temos de manter uma atitude positiva para sobreviver e preparar para poder prosperar durante o ano. Portanto, a comparação que eu faço a nossa vida de dia a dia, porque eu também sou empresária, é comparar com uma corrida de cavalos. Porquê é que eu faço a comparação? Eu faço essa comparação porque constantemente temos que criar uma situação positiva, mentalmente positiva. Porque todos os dias nós temos que enfrentar certos obstáculos e manter uma atitude positiva é que nos dá a força para conseguirmos resolver e manter e atingir os nossos objetivos e os resultados da nossa firma. Por esta razão, é muito importante o planeamento ser feito todos os anos com a intenção de ser revido regularmente. Porque durante o ano que se faz o planeamento, há certas situações que podem acontecer que são diferentes, não é, que têm que ser resolvidas, e pode ser internamente, que nós temos mais controle, ou então exteriormente, como aconteceu muito no 2020, muito acerca da economia e do Covid, que são assuntos que nós não podemos controlar, mas temos que resolver os problemas para continuar a sobreviver e eventualmente prosperar na nossa empresa. Todas as empresas, não interessa o nível de faturação, têm que planear especialmente para esta altura de 2021. O ano anterior foi muito difícil e tem situações que modificou da maneira que as empresas trabalham, e certas modificações não voltam para trás. Tem outras que os empresários foram forçados a modificar porque tiveram que se adaptar à situação nova e para continuarem com o seu negócio de dia a dia, e realmente certas situações voltam para trás, mas nestas situações muito difíceis há outras oportunidades com certas modificações que empresários vão achar que vão continuar, porque realmente pode ajudar a firma a ter sucesso no futuro. Portanto, nessas alturas, o empresário, quando faz o planeamento, tem que fazer ajustamentos, não pegar na maneira que trabalhava antes, mas olhar qual foi as oportunidades desse ano e ajustar os seus planeamentos no futuro para ter mais sucesso e pôr essas oportunidades em prática e criar melhores resultados para o ano 2021. Portanto, para sobreviver e prosperar, o planeamento é muito importante e manter aquele estado mental positivo. E o que é muito importante é, quando faz o planeamento, tem que fazer um processo analítico na sua empresa para identificar esses pontos-chave que a empresa tem que pôr no planeamento, e muitas vezes nesse processo é preciso ter profissionais que lhes ajudam a aconselhar e a segui-los e dar assistência própria para ter o planeamento certo, e também para fazer as revisões durante o ano e verificar, para ter a certeza que a empresa está a conseguir os seus objetivos do ano através de revisões e de manutenção desse planeamento. Portanto, chegamos agora ao fim deste programa, portanto vou fazer mais programas com mais informação para si. Se estiver interessado, pode me contatar diretamente com mais perguntas, e muito obrigada, até à próxima.
Daqui a pouco, logo após mais um intervalo, as mudanças nos aeroportos e fronteiras canadianas, destaques da atualidade internacional e o segmento Saúde e Bem-Estar. Aguardem. Há mais de 40 anos que a Firma Food Product importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Firma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Firmas Food para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. Da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Connosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. O quê? Fale mais alto, pare de sussurrar. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim, toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Em apenas um dia pode novamente ouvir os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 da College Street. Ligue para nos hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Já arrancaram no Canadá as restrições à entrada de viajantes e as viagens para outros países. Veja os pormenores das mudanças anunciadas pelo governo federal. O aperto das restrições na entrada de viajantes e nas viagens de residentes ao estrangeiro foi anunciado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Quem chegar ao Canadá, ainda que sejam residentes, devem agora fazer um teste à Covid-19 e ficar em isolamento num hotel, pago pelo viajante, até 3 dias da espera dos resultados. Mesmo que o teste dê negativo, o visitante terá de completar a quarentena, mas poderá fazê-lo na sua residência. Se for positivo, a quarentena será feita em local definido pelo governo. Em Ontário, que é a principal porta de entrada no país, o governo provincial acredita que as medidas serão eficazes para evitar a disseminação de novas variantes do vírus da Covid-19 na província, para minimizar o número de infecções. A ordem para o teste na província já está a ser cumprida no Aeroporto Internacional de Pearson, em Toronto, e também vai ser aplicada às travessias da fronteira terrestre da província com os Estados Unidos. A chegada de voos internacionais foi ainda restrita apenas aos aeroportos de Toronto, Montreal, Calgary e Vancouver. Além do controlo na entrada dos viajantes, o governo federal decidiu, em acordo com as companhias aéreas, suspender entre 31 de janeiro e 30 de abril todos os voos para os destinos preferidos de férias no estrangeiro, tais como o México e as Caraíbas. As empresas estão a negociar com os viajantes que compraram pacotes de viagem novas datas assim que for permitido. O México já anunciou que a suspensão dos voos vai representar um prejuízo de quase 800 milhões de dólares para o país. Uma esmagadora maioria dos canadianos
canadianos apoia as restrições a viagens internacionais impostas recentemente pelo governo federal. São os mais recentes dados de um estudo da Ledger e da Associação de Estudos Canadianos. A pesquisa apurou que cerca de 86% dos entrevistados estão de acordo com as mais recentes medidas implementadas no país, que incluem a suspensão de voos para destinos de sol e a quarentena paga pelo próprio viajante à sua chegada. Mas uma grande maioria ainda vai mais longe. 87% dos inquiridos acham que o governo canadiano deveria proibir as viagens internacionais até que diminuam o número de casos diários de Covid-19. Ao que tudo indica, os canadianos temem que as novas variantes do vírus cheguem ao Canadá e que venham aumentar o número de infecções ou até mesmo de mortes. Vamos então aos destaques internacionais recentes. Pode saber o que se passa noutros países todos os dias nos telejornais da CMC-TV. A vacina russa contra a Covid-19, Sputnik V, revela uma eficácia de 91,6% contra formas assintomáticas da Covid-19. Os resultados da fase 3 dos ensaios clínicos, que envolveram cerca de 20 mil voluntários, foram publicados numa revista médica e validados por especialistas independentes. Os dados podem colocar assim a vacina russa entre os fármacos com melhor desempenho. A diretora-geral da Saúde da Comissão Europeia, Sandra Galina, anunciou que vão ser adicionados 750 milhões de euros provenientes dos Estados-membros aos fundos comunitários dedicados à vacinação. Desta verba, 416 milhões estão destinados para investir na compra de 2 vacinas contra a Covid-19, as da farmacêutica Valneva e da Novavax. Investigadores da Universidade de Guadalajara, no México, detectaram no país uma nova variante do coronavírus que provoca a Covid-19. Esta mutação detectada neste país está também presente nas variantes inicialmente detectadas no Brasil e na África do Sul. Tem sido uma das alterações que mais preocupa os cientistas. Foram divulgados áudios de mensagens enviadas pelo médico pessoal de Diego Maradona no momento da morte do astro argentino. As mensagens foram trocadas entre o médico e também a psiquiatra e estão a gerar um escândalo na Argentina devido a algumas expressões utilizadas por parte do médico. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo. Hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y intubando. Es así, es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tiene que pasar. Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas nos Estados Unidos, alerta que é preciso vacinar os norte-americanos o mais rápido possível, com várias mutações do novo coronavírus a multiplicarem-se nos Estados Unidos. Fauci garante que é a única forma de travar a propagação da Covid-19 e o surgimento de novas variantes. Com a estirpe da África do Sul a espalhar-se rapidamente naquele país, Fauci afirma que mesmo quem já foi infectado deve ser vacinado. O nordeste dos Estados Unidos está a ser atingido por um forte nevão. Em Nova Iorque, os centros de vacinação contra a Covid-19 tiveram mesmo de ser encerrados e a vacinação suspensa. A tempestade de neve obrigou ainda ao fecho de escolas. As autoridades nova-iorquinas decretaram o estado de emergência. Está em curso um golpe de Estado em Myanmar. O exército de Myanmar declarou o estado de emergência. Os militares acusam a Comissão Eleitoral de não ter controlado as enormes irregularidades que alegam ter acontecido nas legislativas de novembro. Eleições vencidas por a maioria larga margem pelo partido da chefe de governo, que agora está detida. Deixo-vos agora com o especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente, com informações sempre importantes para a nossa saúde e bem-estar. Saiba hoje quais são as diferenças entre os aparelhos auditivos. Olá, o meu nome é Carlos Valente. Neste programa vamos falar em tipos de aparelhos auditivos e as diferenças. Bom, primeiro temos que falar que há 2 tipos em geral. Há aquele que é feito dentro do ouvido e depois já há 2 tipos, são atrás da orelha. Estes 2 tipos são completamente diferentes.
Há aquele grande que temos visto já antigo e continuamos a ver às vezes. Estes são mais para pessoas que têm uma falta muito grave. É grande, tem muita força e tem um molde que tapa o ouvido. Primeiro. O segundo, que é atrás da orelha, é um mais pequeno. É um aparelho mesmo moderno. Temos usado agora estes tipos de aparelhos à volta de, talvez há quase 10 anos que começaram. Antigamente eram ou este grande atrás da orelha ou feito à medida. Vamos agora voltar à conversa daqueles à medida, porque são dois tipos, um atrás e outro dentro do ouvido. Há vários tamanhos. Só há aquele que é grande, que tapa o ouvido completamente e depois já vai ficando mais pequeno. Metade do ouvido, mais pequeno do ouvido e depois dentro do ouvido e aquele invisível. Para melhorar, para dar uma imagem mais perfeita, se vemos aqui, neste aqui, é aquele atrás da orelha. É maior e tem um molde grande aqui à volta para tapar o ouvido. Este é o mais forte que temos para pessoas que têm uma falta muito grave. Quase só tem 10% de audição. É necessário ter dois destes para aumentar mesmo os sons mais baixinhos, para a pessoa tentarem ouvir. Segundo, aqui é um pequenito atrás da orelha, com um fio estreitinho e entra lá dentro do buraquinho. Este aqui usa-se mais para pessoas quando comecem no princípio, que nunca tiveram aparelhos, e também para pessoas que têm falta de audição dos sons agudos, para ouvir os consoantes, o tss, ss, k, estes sons mais agudos. Este deixa entrar os sons naturais, todos, porque nós, quando pusemos um aparelho, a pessoa não é surda, quer continuar a ouvir os sons e, por cima, aumenta o que a pessoa precisa para ouvir, ok? Só é este tipo aqui. E depois, claro, aqui é o aparelho que tapa o ouvido completamente. Isto é muito raro agora usar. Não é necessário, porque se a pessoa tiver uma falta muito grave, ou vai ser aquele grande atrás da orelha, ou pode-se fazer um mais pequeno com muita força. Nunca tanta força como o grande, mas mesmo assim já os tempos mudaram, como tudo está a mudar. Cada vez de um dia para o outro temos mais força, mais potência nos aparelhos. Só é muito raro ver um destes tipos aqui. Agora, às vezes fazemos este aqui, que é metade do ouvido. Metade. Isto é bom para pessoas que precisam de um bocadinho de força, mas também pessoas que têm dificuldade com as mãos em aguentar o aparelho. Sendo um bocadinho maior, é mais fácil de colocar, claro, e também a bateria é maior, menos vezes para mudar, dura mais tempo, é mais conveniente no sentido. Em termos dos mais pequenos, o Presidente Reagan foi o primeiro que meteram um aparelho que é este aqui, que este chama-se o CIC, quer dizer completamente entre o canal, CIC. Este foi por muito tempo o mais pequeno que tínhamos, vê-se muito pouco, mas continua-se a ver um bocadinho por fora. O que eu tenho feito muito, e há outras pessoas que fazem agora este tipo, é o que se chama invisível, o IIC, invisível entre o canal, dentro do canal, em inglês faz mais sentido. Este aparelho, quando está dentro do ouvido, é este aqui, e este aqui é feito preto porque é escuro aqui o buraquinho e quando está bem metido, a pessoa não nota que o aparelho está dentro do ouvido. Sabendo isto, os tamanhos, é bom saber quais são as diferenças nas qualidades, e há várias qualidades, mas em geral, os melhores aparelhos são mais espertos em ajudar a pessoa a ouvir em todos os ambientes, ok? E ambientes, eu quero dizer em sítios de barulho, restaurante, por exemplo, um aparelho mais sofisticado, com alta tecnologias, sabe reduzir os barulhos para a pessoa ouvir as vozes. E é isso que nós queremos, que vocês ouçam as vozes. E a minha também. Ok, agora vocês sabem quais são os modelos, os tipos diferentes, e às vezes o bom e o mau, e depende do caso, qual é o tipo que vai usar. Para a próxima vez, no outro episódio, vamos falar um bocadinho mais nisto, porque é bom saber. Eu agradeço muito por o seu tempo. Até à próxima! De seguida, o pastor Rui Nunes traz mais uma mensagem no segmento A Esperança.
E veja também como foi a primeira conferência com os mídia étnicos do premier Doug Ford este ano. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Está cansado das queixas da sua mulher porque você ressona? Está cansado de estar preso a uma máquina ou apenas sempre exausto? Agora já não precisa de estar preso à máquina toda a noite. Há uma solução confortável que garante resultados. Podemos ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila e uma esposa mais feliz. Liga para marcar uma consulta e um teste feito em sua casa. O premier de Ontário, Doug Ford, convidou recentemente representantes dos mídia étnicos para uma conferência de imprensa. Foi a primeira do ano exclusiva para jornalistas que atuam nas comunidades imigrantes em Ontário. I want to thank everyone for joining us. I'll tell you right off the hop, as you know already, I love the cultural media and just think the world of each and every one of you. Folks, so we've seen real turbulent times over the last 10, 11 months, and we're finally seeing a light at the end of the tunnel on two areas. One, we see the numbers going down slowly, but let's never let our guard down, ever. Let's just focus on making sure these numbers continue going down and making sure we always social distance and stay within your family, and that's what's going to drive these numbers down, and we can get things back to normal. The other news, we've had a little bump with the Feds and Pfizer not getting enough vaccines. I think everyone knows that story, and we had disappointing news that we're going to get 13% less vaccines. We were expecting 4 million vaccines in Canada. They're down to 3.5 million, and that's always a challenge. But I'm still confident. I still see light at the end of the tunnel. Hopefully by April, May, and June, we'll be able to have enough vaccines to do mass vaccinations right across the province. So anyone who wants to get a vaccine can get a vaccine, and hopefully by the first week in July, we'll be able to make sure that happens. We have a great team out there. We have the infrastructure. We have General Hillier and the task force working extremely hard. Again, all we need is vaccines. So if you know your federal MP, give them a call and ask them when the vaccines are getting here.
With the economy, I hope all small businesses, I encourage everyone to apply for that grant. It's going over really well right now. It can go anywhere from $10,000 to $20,000. It's a grant, so they don't have to pay it back. It's a one-page application. They're able to fill that out. And I've been hearing from people that have already received a check. So compared to, other applications with the federal government, it could take 2-3 months. We've already rolling out the checks in 4 or 5 days, and people already have them in their bank account. So that's exciting news. Things are working very smoothly on that end. And that's going to help people a little bit until we can bridge over to April, until we get this mass vaccination. But we're working on a plan. If the numbers continue to go down, we're working on a plan to start reopening slowly and cautiously. And as for the schools, we've opened up some schools in the rural communities where we see the numbers getting down there. I know everyone, parents and kids, they want to get back to school, but we want to make sure they get back safely. And we're looking at hopefully, and that's up to the chief medical officer, hopefully we're targeting by February 8th, so another week and a bit, we'll be able to announce that we're going to get the rest of the schools open right across the province, again, safely with enhanced rapid testing and making sure we have proper ventilation, HVAC systems, and making sure there's more screening. Because we know nothing's more important for the kids on a mental health side, not to mention the parents, having to work all day, come home, be the teacher as well, teach the kids. And sometimes it's challenging for everyone. It's great to see you. Great to see you again. And on behalf of my colleagues, I want to thank you, your commitment to Ontarians, and especially your emphasis on your relationship with the ethnic media. It is not going unnoticed. We thank you. And you know what? In turn, this is about Ontarians that speak languages other than English and French. That's right. Yeah. And again, from the bottom of our hearts, thank you very much. Okay, you take care. Thank you. Fique agora com mais alguns destaques recentes no Canadá. Você está aqui. Entre os destaques do Canadá, uma boa notícia para a comunidade de língua portuguesa. O canal 893 da Bell 5, onde pode ter acesso à programação completa da CMC-TV, está acessível gratuitamente até ao dia 28 de fevereiro. Aproveite a oportunidade para conhecer melhor o nosso trabalho. Temos conteúdos locais diariamente a partir das 20h30, com notícias, Bonjour à tous. Entretenimento, desporto, Norman Powell marcou 23 pontos. Entrevistas e os destaques do Canadá, de Portugal e do mundo. Aos sábados pela manhã, o Montreal Magazine transmite a tradicional missa em português. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nas noites de domingo assiste aos conteúdos exclusivos sobre os Açores, no programa Açores em Destaque. Logo depois, pode rever o CMC-TV em Destaque. Olá, está no ar o CMC-TV em Destaque deste domingo. CMC-TV, mais televisão, melhor televisão. Os prémios Killam premiaram 5 canadianos académicos pelas suas contribuições nos seus respectivos campos, entre eles um filósofo, um farmacologista molecular e um cientista político. Cada vencedor vai receber um prémio no valor de $100,000. Os vencedores do prestigiado prémio foram nomeados pelo Conselho Canadiano das Artes. Os prémios Killam destacam anualmente académicos nas áreas de engenharia, de humanidades e nas ciências sociais, naturais e da saúde. Arthur Ripstein, filósofo na Universidade de Toronto, foi um dos académicos distinguidos pelo seu trabalho em teorias jurídicas e políticas do conhecido filósofo alemão Immanuel Kant. Michel Bouvier, farmacologista molecular na Universidade de Montreal, foi premiado pela sua pesquisa de ponta sobre sinalização celular. Também entre os homenageados está o químico Douglas Stephan, da Universidade de Toronto. Stephan descobriu uma mudança de paradigma
matéria-prima com propriedades que permitem catalisar reações químicas de maneiras até agora desconhecidas. Stephen Gill, um cientista político da York University, foi destacado pela sua bolsa de estudos em relações internacionais e assuntos globais. Gilbert Laporte, do Instituto REC Montreal, um conhecido especialista em pesquisa operacional e ciência de decisão a nível mundial, foi também um dos grandes vencedores do prémio. Os prestigiados prémios Killam premiam desde 1981 e foram estabelecidos por Dorothy Killam em memória do seu falecido marido, o financeiro canadiano Isaac Walton Killam. O dia 2 de fevereiro é o dia de celebrar o inusitado Dia da Marmota. Esta é uma conhecida tradição que prevê o estado do tempo para o resto do ano através do comportamento de marmotas acordadas propositadamente antes do fim do período de hibernação. Em plena pandemia, a tradição regressou e com ela trouxe Shubenacadie Sam, a marmota mais famosa de Nova Scotia, que vai fazer a sua previsão anual. Mas como funciona este método? Ora, caso a marmota veja a própria sombra e regresse à toca, significa que as próximas 6 semanas serão de inverno. Mas caso não procure abrigo, prevê-se uma primavera antecipada. Sam foi a primeira marmota a fazer a previsão desta primavera antecipada. A tradição decorreu este ano, mas por causa da pandemia teve poucos espectadores presentes e foi transmitida ao vivo pelo Facebook. Mas este não é o único roedor no Canadá com esta tarefa. O Ayrton Willie, uma marmota albina da comunidade de Ontário que se encontrava desaparecida à data do evento, também faz parte da equipa. Os oficiais declararam o início da primavera ao atirarem um chapéu de pele ao ar. Este movimento representa uma homenagem à primeira edição da tradição que aconteceu há 65 anos. À data, o evento não incluía roedores. Hora da mensagem do pastor Rui Nunes, no segmento A Esperança. Sempre uma boa reflexão para trazer ânimo e paz espiritual, o que é muito importante no momento em que muitos já não aguentam mais o cansaço e estão ansiosos pelo regresso à normalidade. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa A Esperança. Existe uma realidade e um sentimento comum, transversal a todas as pessoas com quem converso. Um cansaço generalizado. Estou saturado disto tudo. É uma expressão que ouço quase diariamente das pessoas com quem converso. Quando é que a vida volta ao normal? É a grande pergunta. Esta pandemia que vivemos tem trazido um grande desgaste a todos nós. As famílias e casamentos têm sido esticados até ao limite. Muitos, na sua vida profissional, viram-se obrigados a ajustar ou mudar de ramo. Outros, infelizmente, viram-se obrigados a fechar as portas do seu restaurante ou negócio. Os pais ficam frustrados com a escola online e a ajuda que os filhos precisam e sentem como se tivessem eles mesmos voltado à escola. O que fazer diante de circunstâncias assim? Dias em que parece que a tempestade, ela não para. Se pensarmos com a nossa mente natural, o cenário não é bom. O desemprego, a economia, a saúde mental das pessoas, enfim, é de facto preocupante. Por isso hoje eu gostaria de o encorajar a buscar em Deus e mais especificamente na oração, a força tão necessária para os dias que vivemos. Este ato sublime de falarmos com Deus, abrirmos o coração e trazermos diante dele os nossos anseios e tudo aquilo que nos pesa na vida. A oração é, sem dúvida, o melhor remédio para a alma, para aquietar o coração.
para enfrentar as lutas desta vida que tantas vezes nos querem roubar o sono e a paz e recebermos de Deus a força que nós precisamos. Lembra-se da história bíblica de Jonas, que foi engolido por um grande peixe? A Bíblia diz-nos que Jonas orou a Deus dentro do peixe. Ele disse: "Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu-me. Da profundidade da morte gritei e o Senhor ouviu-me." Talvez você sente que a sua situação não tem saída ou solução. Mas eu quero dizer-lhe algo muito importante. A resposta para a nossa angústia não está no desespero e acharmos que é o fim. A resposta para a nossa angústia não está no isolamento, no fecharmos-nos em nós mesmos e fugirmos do mundo. Jonas, na sua angústia e desespero, clamou a Deus. Clamou a Deus. Esse ato e escolha é inspiração para nós. Foi uma decisão que lhe trouxe bons resultados, pois está escrito que Jonas viu resposta à sua oração. Ele respondeu-me, disse Jonas. O Senhor ouviu-me. Você pode já ter experimentado decepção com pessoas, porque partilhou sua dor com alguém e sentiu-se incompreendido ou não ajudado. Mas com Deus não é assim. Ele dizia: encontrar-me-ão quando me buscarem de todo o vosso coração e com toda a diligência. Deus espera que o busquemos de coração, ou seja, com sinceridade. Não tem a ver com palavras bonitas, nem com repetições, mas sim um clamor sincero e humilde diante dele. Deus conhece a nossa dor, angústia, preocupação, cansaço e quer ajudar-nos. Ele conhece as lágrimas que mais ninguém vê. Porquê? Pode perguntar. Porque Deus nos ama. Ele interessa-se pela nossa vida. Ele preocupa-se conosco. E a maior prova desse amor está no facto de Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Para, através dele, podermos receber a salvação e o perdão que tanto precisamos. Por isso, hoje, eu gostaria de o convidar a fazer aquilo que Jonas fez. Na sua angústia, clame a Deus. Clame a Jesus Cristo, seu Filho, pois apenas nele há salvação. Somente em Jesus encontramos a paz que precisamos para estes dias difíceis que vivemos. Busque-o de coração e Ele ouvirá a sua oração. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e o programa A Esperança foi trazido a si pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Que Deus abençoe. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Para ver, logo depois do intervalo, o movimento Black Lives Matter motiva a criação de bolsa de estudos em universidades canadianas. A dobragem de um clássico infantil ajuda a preservar a língua nativa de comunidades indígenas em Nova Escócia. E a natureza diminui o estresse e a ansiedade em plena pandemia. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Get amazing results. Acreditamos que uma imagem vale 1000 palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz.
get amazing results. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirasystems.com. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I just started my training and I am Liuna. Estamos de regresso e partimos já para os Açores. Conheça os conteúdos do programa Açores em Destaque, exibido todos os domingos a partir das 21 horas na CMC TV. Sejam bem-vindos a mais um programa do Açores em Destaque, um programa com muita cultura, muita tradição e o que de melhor se faz nos nossos Açores. Ora bem, depois de uma pesquisa de ver o que é que não havia aqui em Ponta Delgada e tentar arranjar um negócio que tanto agradasse aos residentes como a quem nos visita, encontrei este modelo e achei que iria dar para os dois lados, ia servir para os dois lados, tanto para residentes como para turistas. Eu sempre gostei de trabalhar aqui no queijo, com produtos regionais. O nosso forte aqui é o queijo São Jorge. Também temos aqui outros produtos, doçaria, licores, vinhos e chás também, bolachas, os bolos leves e é procurado pelos turistas. Nós entendemos que tinha que ser aqui no centro. E eu já quero até dizer sobre o nome, eu sei que vocês já tinham nos dito que queriam saber sobre essa questão do nome. E o nome, ele surgiu assim para honrar o nome da cidade, homenagear a cidade. E Ponta del Doce, né, quer honrar Ponta Delgada e quer dizer, nós fazemos os nossos doces aqui. Então, por isso, Ponta del Doce, né? E por ser o centro, né, por ser mesmo o centro da ilha mesmo, onde as coisas acontecem, né? Para o programa completo, esperamos por si no CMC TV, no canal 893 da Bell 5. A natureza tem sido a melhor forma de controlar a ansiedade provocada pela pandemia para muitos canadianos. É o que concluiu uma sondagem do Ipsos. Um número significativo de canadianos está a voltar-se para a natureza de forma a combater os níveis de stress e ansiedade causados pelo isolamento social e pela pandemia. Um recente estudo do Ipsos, conduzido pela Nature Conservancy Canada, revelou que cerca de 94% dos canadianos entrevistados identificam a natureza como um tranquilizante dos níveis de stress e ansiedade. Além disso, o estudo apurou que 86% dos canadianos consideram que as atividades passadas entre a natureza durante o cenário pandémico são bastante benéficas para a saúde mental. Esta tendência, segundo o Ipsos, verifica-se maioritariamente em mulheres e famílias jovens. De acordo com especialistas do setor, a relação com a natureza desperta uma maior felicidade geral e emoções positivas. Também revela o estudo que é através desta relação positiva que os canadianos reconhecem os benefícios da natureza nas suas vidas.
O movimento Black Lives Matter é uma das forças motivadoras para a expansão das oportunidades no Canadá para estudantes das comunidades negra e indígena na área de engenharia. 6 universidades iniciaram uma parceria para oferecer bolsas de estudo. Novas bolsas para o desenvolvimento de carreiras profissionais voltadas para a engenharia no Canadá para estudantes da comunidade negra e indígena. O apoio a iniciativas do movimento de origem norte-americana Black Lives Matter nos Estados Unidos e no mundo ajudaram a destacar a necessidade urgente em garantir mais espaço para grupos subrepresentados. É com base na missão do movimento que a Universidade de McMaster, em parceria com outras 5 faculdades de Ontário, vai lançar bolsas de estudo e expandir o acesso a oportunidades a estudantes negros e indígenas do Canadá que procuram fazer doutoramentos na área de engenharia. Nasceu assim a Bolsa de Estudo Indigenous and Black Engineering and Technology. Os candidatos receberão $25.000 por ano durante 4 anos, enquanto completam os estudos. Este financiamento vem ajudar a prepará-los para carreiras académicas como professores e pesquisadores no setor. A inscrição para a Bolsa pode ser feita diretamente na inscrição para a Faculdade de Escolha do Estudante. A parceria inclui as Faculdades de Engenharia e Matemática da Universidade de Waterloo e as Faculdades de Engenharia da Universidade de McMaster, Ottawa, Toronto, da Queen's University e da Western University. O lançamento da Bolsa Indigenous and Black Engineering and Technology coincide com a nova abordagem inclusiva da Universidade de McMaster, que pretende ver até 12 membros negros no painel de professores em todas as 6 faculdades parceiras. E vejam bem que forma interessante de ajudar a preservar a língua nativa de comunidades indígenas. A dobragem do filme de animação norte-americano A Fuga das Galinhas para o Mi'kmaq por 2 residentes de Nova Escócia já é considerada uma referência para a cultura indígena. Um trabalho feito há alguns anos e que ganhou recentemente o aval do co-diretor do filme. Foi há cerca de 10 anos que um casal residente em Nova Escócia decidiu por conta própria dobrar um dos clássicos filmes de animação norte-americano, Chicken Run, em português A Fuga das Galinhas, para a língua Mi'kmaq. Desde então, tornou-se um filme de culto para a comunidade indígena, mantendo a língua viva. Tudo começou com uma sugestão. Foi o irmão de Tom Johnson que o incentivou a dobrar o filme, juntamente com a mulher Carol Ann. Johnson é conhecido também por ter dobrado o filme Gordy, da Disney. O casal passou cerca de 6 semanas a traduzir e a gravar o filme, personificando as personagens num estúdio montado na própria garagem de casa. No final da tarefa, contactaram a DreamWorks Pictures no sentido de obterem autorização para distribuírem o filme, mas não obtiveram resposta. Ainda assim, não baixaram os braços. Decidiram vender cópias da dobragem por conta própria à comunidade indígena para recuperarem o investimento feito. A notícia da dobragem indígena acabou por chegar a Peter Lord. O co-diretor de Chicken Run adorou a ideia. No Twitter, tranquilizou o casal, tendo garantido recentemente que não vai avançar com qualquer ação legal. A dobragem suscitou também o interesse da comunidade indígena por manter viva uma língua pouco falada nos dias de hoje. Há também muitos pais a apresentarem essa versão aos seus filhos na tentativa de passarem a língua a mais uma geração. De notar que no final dos anos 80 o Mi'kmaq sofreu um declínio. À data, cerca de 80% dos 2.400 membros da população Eskasoni falavam a língua. Hoje são apenas 24%. Emoltes. Chegamos ao fim do CMC TV em Destaque de hoje. Lembre-se que para ter acesso ao nosso canal e aos conteúdos locais, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bell Fibe, para assim adicionar o canal 893. Veja o que temos partilhado também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até ao próximo domingo.